vai? Seja bem-vindo ao nosso curso de Comunicação para Líderes. Nós estamos com esta aula entrando na nossa unidade 4 e nós estaremos estudando a parte 7 e a parte 8 do nosso curso. Nós nos preocuparemos basicamente em estudar o que é um texto e os tipos de texto, tudo isso voltados para a nossa abordagem, que é a nossa comunicação entre líderes, que é a nossa comunicação entre empreendedores. Eu espero que você esteja gostando do curso. Nós montamos esse programa para que você tenha uma noção o mais ampla possível do que se trata esse tema, que você sim possa ter um retorno apropriado do teu investimento, ok? Nós vamos pegando aqui no nossa unidade 7, noções de montagem do texto. Nós precisamos compreender algumas coisas básicas na hora de montarmos um texto. Tanto faz ele ser um texto científico, um texto poético, filosófico, enfim. Primeira coisa, nós sempre precisamos iniciar o texto com uma afirmação. E essa afirmação é que pautará o desenvolvimento do nosso texto. Nós precisamos usar os termos técnicos essenciais. O que isso quer dizer? Nós precisamos estruturar o nosso texto de forma que elas não possam ser substituídas. Porque tem pessoas que tentam construir um texto usando palavras que não cabem naquele momento. Principalmente se você for construir um texto científico, um texto técnico, esse texto precisa utilizar dos termos que são usados naquele meio. Você não pode escrever o que você não diria. Vou escrever algo aqui, mas a minha prática diária é outra. Você, quando estiver produzindo um texto, você não pode se apropriar desse tipo de mecanismo. Aquilo que você fala não pode ser diferente daquilo que você escreve. Então, ambos têm que caminhar um ao lado do outro, fomentando um ao outro. Uma outra coisa, nós precisamos ter cuidado com expressões de valor absoluto e muito enfático. Por exemplo, como sendo adjetivos, superlativos, verbos, enfim. Nós precisamos ter muito cuidado na hora de que nós estivermos construindo o nosso texto, na utilização desses valores absolutos. Nós precisamos ter um pouco de cuidado e muita atenção. Também nós devemos dar especial atenção a termos coloquiais ou gírias. Estes somente apenas, podem ser usados em casos muito, mas muito especiais. Fora isso, principalmente em documentos técnicos, em relatórios, gírias, praticamente não devem existir em hipótese alguma. Nós devemos ter cuidado com gerúndios. Precisamos fazer o encadeamento das ideias de maneira harmoniosa com os parágrafos seguintes. Desenvolver os parágrafos de forma que haja um bom acabamento, haja uma boa ligação um com os outros. Tem pessoas que constroem uma ideia aqui, uma ideia aqui, uma ideia aqui, e quando ele termina o texto produzido não produz uma ideia concisa. São várias ideias soltas, não produz uma ideia concisa, algo objetivo. E nós, na hora de produzirmos o texto, na hora de estarmos produzindo algo que nós estivermos escrevendo, nós devemos nos preocupar muito com isso. Tem que ser juntado de maneira harmoniosa cada parágrafo, deve ser bem juntado. Quando nós estivermos escrevendo um parágrafo, esse parágrafo precisa estar conectado ao parágrafo anterior.
Se nós fizermos um parágrafo e o parágrafo anterior não estiver ligado àquele parágrafo que nós estivermos escrevendo, muito dificilmente, o leitor conseguirá compreender a nossa mensagem e o nosso texto se tornará um texto chato, de difícil compreensão. Após o término da redação, depois que nós tivermos terminado de fazer o texto, de termos escrito, chega um momento que nós precisamos fazer uma leitura silenciosa, uma leitura crítica, fazendo a correção e fazendo os ajustes necessários após termos termos escrito aquele documento. Uma coisa que nós precisamos ter em mente é que o nosso texto precisa ser coerente. E na unidade 7.2 você vai aprender um pouco sobre coerência textual. Quando o dicionário diz que a coerência textual significa uma ligação, nexo ou uma harmonia entre dois fatos ou duas ideias, uma relação harmônica, uma conexão, uma congruência, a harmonia de uma coisa com o fim. Enfim, o nosso texto precisa ter essa coerência, principalmente em textos científicos e textos técnicos escritos em âmbito acadêmico ou empresarial. Esses textos precisam primar por coerência, por meio de comprovações científicas, com estatísticas, com relatos de experiência. Nesse tipo de texto é comum que nós retornemos a pensamentos de outra pessoa que contenham citações para comprovar o nosso pensamento. Então, dessa forma, nós construímos a coerência de nosso texto. Ok? Então, quando nós estivermos produzindo um texto, nós precisamos buscar essa clareza, essa coerência na hora da produção. Uma outra coisa que nós precisamos focar é clareza e ambiguidade. Entenda, a clareza, a expressão exata disso é assim, clareza é a expressão exata dos pensamentos. Muitas vezes, quando nós estamos escrevendo, nós não conseguimos colocar claramente o que nós estamos querendo dizer. Então, o texto passa a refletir essa confusão de ideias que está na nossa mente. Mas, na hora de produzirmos o texto, nós precisamos fazer com que haja clareza. Nós não podemos fazer com que haja vai e vem desnecessários. O que nós precisamos fazer para que haja clareza no momento que nós estivermos escrevendo? Nós precisamos refletir sobre o assunto que será tratado. Geralmente, isso se consegue na fase de planejamento do texto, na fase em que nós estamos montando a bibliografia, nós conseguimos fazer essa reflexão e nós buscamos essa clareza de ideias, essa clareza de propósito, essa clareza para que no momento que o leitor estiver em mãos com o documento, ele possa compreender e ele possa ter certeza de que aquilo que ele está lendo é aquilo que está escrito. Um texto claro é aquele que evita a ambiguidade. O que é ambiguidade? É um tipo de obscuridade de sentido de palavra, uma forma de expressão. Você quis falar algo usando um tipo de linguagem, um tipo de expressão. Nós, no momento que estivermos trabalhando com documentos empresariais, nós precisamos evitar esse tipo de construção textual. Quando você estiver escrevendo um poema, estiver escrevendo um romance, uma ficção, você pode usar dessa ambiguidade, dessa possibilidade de várias interpretações, de vários entendimentos da tua palavra. Mas quando você estiver construindo um texto científico, um texto técnico, você precisa ser objetivo, você precisa ser mais claro. O teu estilo precisa ser claro, com o uso de sintaxe, com o uso de um vocabulário ao alcance do receptor. A tua clareza de linguagem obtém-se com a simplicidade.
E por isso você não pode temer o uso de palavras simples, mas exatas, para transmitir a tua ideia. Isso vai permitir com que haja uma compreensão rápida do que se pretende dizer com aquele texto. Ok? Então, isso é clareza e ambiguidade. Ok? Uma outra coisa que nós precisamos falar é sobre a coesão textual. Por exemplo, quando você está escrevendo um texto literário, um texto jornalístico, você precisa ser claro e deve ser coeso. Por exemplo, um texto coeso é o que se apresenta bem concatenado em suas partes. É um texto coerente com aquilo que se pretende apresentar. É um texto verossímil em suas informações. O que é coesão? É o conjunto de recursos linguísticos responsáveis pelas ligações que se estabelecem entre partes de uma frase, entre as orações de um período ou entre os parágrafos de um texto. Coesão é a costura necessária para que as partes componham harmoniosamente o todo. Então, espero que você tenha entendido. Quando você quer construir um texto coeso, você precisa usar dessa coesão, né, uma coesão sequencial. Você vai colocar as ideias de forma que uma se interligue à outra da forma mais breve possível, para que assim você possa passar a informação que você pretende passar. Uma outra coisa que nós precisamos compreender nesse aspecto da coesão é uma coisa que fala sobre conexão, conectivos e conectores. Além da constante referência de palavras do texto, também nós precisamos observar a coesão, a propriedade em unir termos e orações por meio de conectivos, que são representados na gramática por inúmeras palavras e expressões, né? Quando nós fazemos uma escolha errada de uma expressão, nós podemos estar assim jogando fora toda a nossa construção, todo o nosso texto que nós estamos fazendo. Então, nós precisamos usar conectores bons, conectores corretos no momento da construção do nosso texto. Quando você estiver estudando a apostila, você vai descobrir vários conectores. Por exemplo, prioridade e relevância. Em primeiro lugar, antes de mais nada, antes de mais tudo, em princípio, primeiramente, acima de tudo, precipuamente, principalmente, primordialmente, sobretudo, a priori, a posteriori. Então, são expressões que você usa como conectores no teu texto, que fala de prioridade, que fala de relevância. Nós também precisamos compreender a questão do tempo, a frequência, a duração, a ordem, a sucessão, anterioridade, posterioridade. Então você vai usar expressões como então, enfim, logo, logo depois, imediatamente. Então essas expressões te ajudarão a conectar os teus textos temporalmente. Nós temos também conectores com semelhança, com comparação, com conformidade, igualmente, da mesma forma. São expressões que nós utilizamos como conectores de ideias, com conectores de informação. Nós temos a condição, nós temos a hipótese, se, acaso, eventualmente. São conectores que nós usamos em nosso texto para unir ideias. Nós temos a adição, nós temos a continuação, talvez, além disso, ademais, nós temos a dúvida, né? O talvez, o provavelmente, certeza, surpresa, imprevisto, um esclarecimento, propósito, uma intenção, uma finalidade, um resumo, uma recapitulação, uma conclusão. Nós temos causa e consequência, explicação, contraste, oposição, restrição, ressalva, ideias alternativas.
Então, na apostila, você vai ver várias e várias e várias expressões que você pode usar como conectivos na produção do teu texto, e você assim vai praticar uma coesão textual eficiente na produção do teu texto, na produção do teu documento na tua organização ou lá na tua faculdade. Na construção do texto, nós precisamos estar atentos às expressões. Criatividade e originalidade são coisas imprescindíveis nesse aspecto, ok? Aí você pode pensar, então nunca vou conseguir, pois sempre sou pouco criativo ou pouco original. Então, se você tira isso da sua cabeça agora, porque o escrever é um treinamento, você tentando, escrevendo, errando, acertando, você vai se tornando assim, em cada texto que você produz, um melhor produtor de texto. Então, os elementos que nós vamos estudar nesse aspecto aqui de expressão é a concisão, correção, a criatividade e a propriedade. A concisão já está dizendo, diz respeito a escrever mais com menos. Então, você vai tentar transmitir a tua ideia com a menor quantidade de palavras possíveis. Isso é concisão. A segunda coisa que nós precisamos fazer é a correção do texto. Se busca em um texto, diz a respeito ao uso correto das normas gramaticais, a ortografia, a pontuação. Então, no momento que nós estivermos fazendo a correção do texto, nós vamos estar atentos a isso, evitar gírias, estrangeirismos, chavões, vícios de linguagem, evitar abreviaturas, grafar números por extenso. Então, nós vamos precisar fazer isso na hora da correção do nosso texto. Lá na apostila você vai ver que tem várias outras coisas que você precisa tentar evitar na hora da produção do teu texto, na hora da produção do teu documento. Uma outra coisa que nós precisamos é de criatividade. Para conseguir isso, eu busquei aqui 2 autores, Andrade e Henrique, e eles citam algumas coisas que nós precisamos fazer para que sejamos criativos na hora de produzirmos um texto. A primeira coisa é evitar o uso de chavões ou lugares comuns. Basicamente não usar clichê, né? O que é um clichê? É uma frase frequentemente rebuscada, que se banaliza por ser muito repetida, né? Desde os tempos muito remotos. Hoje em dia esse assunto é muito debatido, cada dia que se passa. Então, essas são expressões que nós precisamos evitar, e lá na apostila terão várias que você vai poder buscar. Nós também precisamos evitar clichês estilísticos, né? Era uma cena dantesca, nesta radiante manhã de sol. Então, são expressões que nós precisamos evitar, porque são clichês, já que nós estamos falando de criatividade, né? Nós precisamos substituir os possessivos pelos pronomes pessoais correspondentes. É mais elegante, né? O frio percorreu sua espinha, o frio percorreu-lhe a espinha, né? Ficou mais bonito a forma, né? Enchi a minha alma, aquela maravilhosa maravilha da criação, né? Enchi a minha alma, aquela maravilha da criação. Então, quando você busca substituir pronomes possessivos, meus, seus, né? Teus, pelos correspondentes, né? Pelos pronomes pessoais correspondentes, isso fica mais elegante na hora do texto. Precisamos tirar o termo que da oração reduzida, né? Para que a gente possa, assim, produzir um texto mais bonito. Evitar repetição de termos ou expressões como devido ao, devido a que, podem ser substituídos por outras expressões, e que assim farão com que o nosso texto seja um texto mais elegante, um texto mais fácil de se ler. Nós também temos aqui a questão da propriedade, utilizar palavras e expressões adequadas ao assunto, evitando assim a impropriedade vocabular. Você quer falar alguma coisa e não tem o domínio, né? Então você precisa assim, ter propriedade daquilo que você está passando, daquilo que você está tentando
escrever. Então, nós temos lá componentes de um texto que você precisa buscar para entender, né, de uma maneira mais precisa como se monta um texto. Um texto tem um início, desenvolvimento, desenvolvimento, conclusão. Então, é um início, meio e fim. Então, você inicia o texto, defende a tua ideia, aí você desenvolve argumentos, desenvolve as dificuldades e, enfim, conclui. Então, essa é basicamente a forma que se produz um texto e que nós precisamos nos esmerar em seguir essas regras para que a gente assim possa ter êxito na produção de textos mais eficientes e que assim venha a agradar ao público que a gente está tentando alcançar, que nós estamos tentando alcançar de alguma forma. Então, basicamente, vamos falar agora sobre os tipos de textos para que você possa ter uma plena compreensão na hora de produzir o seu texto. Nós temos o texto descritivo, está falando de uma descrição, né? É a representação verbal de um objeto sensível. É como se a gente estivesse comparando uma fotografia, mas se admite a interpretação salvo citada a descrição técnica. Então, o texto descritivo já está dizendo o que é. Você, de modo técnico, tentará descrever um ambiente, um objeto, uma situação. Na hora que você estiver construindo o teu texto descritivo, né, o teu texto mais técnico, né, você precisa buscar sim uma apresentação, uma pormenorização, uma dinamização e uma impressão daquilo que você está descrevendo. Okay? Então é assim que se produz um texto descritivo. Pode ser um texto descritivo físico, né? Uma descrição física, pode ser uma descrição psicológica, pode ser uma descrição técnica, pode ser uma descrição de paisagem, enfim. Tudo isso segue uma regra e que nós precisamos seguir, uma descrição de ambiente, uma descrição de objeto, uma descrição de pessoa. Então, o texto descritivo, ele tenta dessa forma, né? Descrever o objeto, descrever o signo, para que haja uma compreensão. Existe uma diferença entre descrição e definição, certo? A definição é o que vem no dicionário sobre determinada palavra, já está lá, não tem o que debater, né? Enquanto a descrição, você estará dando os detalhes de um objeto. Por exemplo, você pega no dicionário mulher, ele vai te dizer lá o que é. Quando você vai descrever, você vai descrever uma mulher branca, cabelos longos, enfim, esse é o tipo de descrição. Caneta, o dicionário te dá uma definição para caneta. Na hora de você fazer a descrição, é uma outra coisa. Por exemplo, casa, edifício de formatos e tamanhos diferentes, geralmente de 1 ou 2 quartos, andares quase sempre destinados à habitação. Na descrição, era a casa própria da encarnação da minha avó, branquinha e de janelas azuis, era toda paz, como era a minha avó, com seus lindos cachos brancos e sapatinhos pretos. Então, isso é a descrição. Descrição e definição. Lá na apostila temos outros exemplos, para que você possa, assim, se aprofundar mais, para que você possa conhecer esse conceito. Nós também temos a narração, o texto narrativo, ele tenta narrar algo que foi vivido por um personagem em um tempo e em um espaço. E isso é contado por um narrador que estava presente ou não, que pode ter participado da história ou não. Então, o narrador personagem apenas pode contá-la do lado de fora, que é um narrador observador. No momento que você estiver escrevendo, você precisa ter algumas percepções sobre o narrador. Esse narrador é onipresente?
ele é um narrador personagem, então ele sempre tratará em primeira pessoa, é uma espécie de testemunha invisível de tudo que aconteceu, ou ele é onisciente, ele é apenas um narrador que está observando e vai tratar tudo em terceira pessoa. Ok? Então, quando nós estivermos narrando algo, nós precisamos buscar o entendimento, o que é um enredo, o ambiente onde essa narração está sendo feita, o tempo, as personagens, e assim nós construímos uma ótima narração e nós conseguimos ter eficácia naquilo que nós estamos fazendo. Nós temos os tipos de discursos, o discurso direto e o discurso indireto. Quando nós vamos escrever para outras pessoas, nós precisamos ter em mente a diferença disso, né? O que é um discurso direto e o que é um discurso indireto. Um discurso direto está falando de você vai se dirigir especificamente a uma pessoa. Um discurso indireto é aquele que você vai se dirigir para uma audiência e nessa audiência tem várias pessoas. E também nós temos o indireto livre, que é aquele que você é semi-indireto, né? Você fala ao personagem ou a uma parte dela e você também se inclui nesse tipo de narração. Um texto clássico disso, Vidas Secas, de Graciliano Ramos, é um exemplo desse tipo de texto indireto livre, onde o narrador também faz parte em algum momento da narrativa. Nós temos a dissertação. A dissertação é uma forma de redação que se apresenta considerações a respeito de um tema que se quer expor, explanar, explicar. A característica principal da dissertação é que ela é uma reflexão por vocabulário próprio, por proposições e enunciados. Existe a dissertação expositiva, que é aquela que você discute ideias. Nós temos a argumentativa, onde você vai debater ou discutir algum tipo de ideia. Nós temos na dissertação partes, que é uma introdução, uma apresentação, prólogo, um desenvolvimento, análise e produção, uma conclusão, um desfecho, né? Então, basicamente, o esquema de uma dissertação é introdução, desenvolvimento e conclusão. É muito usado dissertações em trabalhos finais de universidades e se você não fez, se você ainda não cursou, estará cursando na faculdade, brevemente você estará sendo exposto a esse tipo de texto, se tudo der certo. Nós temos, então, esses 3 tipos de textos, né? Descrição, narração e dissertação. Na apostila tem um gráficozinho lá, que vai fazer um gráfico comparatório, para que você tenha uma melhor percepção. Lá na descrição é um retrato verbal, na narração você se atém a fatos e na dissertação você busca ideias. Na descrição, no que fala das faculdades humanas, é observação, percepção. Na narração, vem falar da imaginação, da pesquisa. E na dissertação, é o predomínio da razão. E no que se fala da coleta, né, do trabalho de coleta de documentos, a descrição, coleta de dados, é uma seleção de imagens, aspectos mais singularizantes, uma classificação, uma enumeração. Então, esse é o fato principal da descrição. Na narração, é o levantamento, né, criação, a pesquisa dos fatos, a organização dos elementos narrativos. E na dissertação, você vai fazer o levantamento das ideias e a definição de cada ponto, visando a tua dissertação, a discussão e a interpretação do documento produzido para que ele seja bem inteligível. Quanto às formas, a descrição pode ser subjetiva e pode ser objetiva.
A narração ela pode ser artística e objetiva. E a dissertação ela pode ser científica ou literária. Lá na apostila você vai se aprofundar um pouco mais. Espero que você se debruce sobre o conteúdo e se prepare para a avaliação da unidade 4. Espero que você tenha tido êxito nas outras. Boa sorte com a avaliação. Parabéns por você ter feito conosco este curso. Espero que ele tenha sido importante para você e no teu desenvolvimento profissional e no desenvolvimento da tua organização, caso seja você dono ou caso você seja um empregado. Muito obrigado e até a próxima.